Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho de uma experiência que eu tive no final de semana de viagem. E viagem é uma coisa meio complicada para o celíaco, porque se alimentar fora de casa é um risco e isso traz um certo desconforto, vamos assim dizer, né? Então, meu marido e eu, a gente gosta muito de viajar e isso não pode ser um problema para nós, né? E eu faço, e ele também me ajuda muito nisso, para que não seja. Então a gente toma alguns cuidados, mas não evitamos de viajar. A gente gosta de fazer isso sempre, então é muito comum ele chegar num sábado de manhã e falar: Dani, vamos dar uma volta, e a hora que a gente vê a gente já tá longe de casa, enfim. Então, como agir dessa, né, quando a gente sai de casa sem correr tanto risco? 100% de segurança, é claro que eu não tenho, mas elimino grande parte dele. Então, esse final de semana foi prolongado, a gente teve aí o feriado de 2 de novembro, que foi numa terça, então nós saímos na sexta-feira, foram praticamente 5 dias fora de casa. Então, como que a gente faz? Saímos daqui para ir para a Serra do Rio do Rastro, moro em Florianópolis, então não tão longe assim. E chegando lá, a estrada estava interditada por conta da neblina, não tinha previsão, ficamos ainda um tempo por ali, almoçamos por ali, enfim, e esperando para ver se liberava a estrada, mas não liberou e não havia previsão e muita neblina o tempo todo, então optamos, então vamos mudar de planos, o que fazer? Meu marido vira para mim e fala: Dani, você não conhece Gramado, né? Eu falei: não, vamos, vamos, né? E aí mais 400 quilômetros, até um pouco mais, porque a gente ia ter que dar a volta, não ia poder descer pela serra. Então, na serra, mencionei que a gente almoçou, optamos por um restaurante self-service, então isso é o que eu faço quando não há outra opção. O que eu como no restaurante self-service? Basicamente salada e carne. Então, ainda eu vejo as saladas assim, as saladas que estão longe de massa, de maionese, porque a pessoa pode usar o mesmo talher para se servir, né? Ah, Daniela, mas existe o risco da carne. Então, normalmente eu pergunto que tipo de tempero, se usa algum amaciante, porque normalmente o amaciante da carne tem glúten. Então, tirando esse risco, é temperado só no sal, enfim. Então, eu como basicamente salada e carne. Foi o que eu fiz, então, ali na serra, né, na entrada da serra. E partimos para Gramado. Eu estava no carro com uma mala com pão, com salamitos, que é uma coisa que é, né, proteína e eu carrego sempre, barrinha de cereais, enfim, algumas coisas que eu tinha ali sem glúten, para o caso de um não haver outra opção, eu ter que comer. Então, em posto de gasolina, às vezes eu pego batatinha chips, que também não tem glúten, enfim. E assim a gente segue viagem. E daí, chegando em Gramado, a gente pesquisa no Google. Restaurante sem glúten em Gramado. E apareceram algumas opções. Então, apareceu uma casa de crepe, apareceram algumas casas de fondue, que garantiam lá livre de glúten, sem contaminação, isso é importante. E um restaurante italiano. Então eu vejo as opções, leio as avaliações dos consumidores, falo: olha, eu fui lá, sou celíaca, realmente é livre de glúten. Enfim, eu vejo esses comentários para daí a gente escolher para onde a gente vai. E eu escolhi, a gente foi pro restaurante italiano. Depois eu vou colocar certinho os nomes aí para vocês, para facilitar. Se eu for falando aqui de cabeça, às vezes eu nem lembro exatamente o nome, posso estar falando besteira. E então jantamos nesse restaurante, pedi lá um frango, enfim, um galeto, né? E muito saboroso. E os garçons já me falaram: é livre de glúten, sem contaminação cruzada. Palavrinhas chaves, né? E mágicas para quem é celíaco. O garçom sabendo que não tem, sabendo sobre contaminação cruzada, já é um alívio, quer dizer, ele sabe um pouquinho sobre a restrição. É comum a gente chegar em algum lugar e falar: não, eu sou celíaca, não posso glúten. Ah, não, mas não tem leite. Quem é celíaco sabe que isso é verdade. Então, as pessoas não têm conhecimento e não têm obrigação de saber, eu acredito, né? A gente tem essa condição e a gente precisa saber que isso é uma coisa que é um cuidado que a gente tem que ter, mas quando o restaurante tem esse conhecimento, para nós é um alívio e é muito, muito gostoso
poder ter um pouquinho de segurança na alimentação. 100%? Não, porque eles têm cozinha compartilhada, enfim, né? Mas eles me garantiram todo o cuidado. Então, jantamos lá na sexta-noite, no sábado comemos lá também, no domingo meu marido, vamos para Porto Alegre, você não conhece? Vamos dar uma volta lá. Fomos a Porto Alegre, lá eu também, pesquisa lá sem glúten pra gente jantar, encontramos uma pizzaria sem glúten, meu marido ama pizza, eu falei, vamos então comer pizza. Sem glúten, e lá elas me garantiram, liguei, então no meio da estrada liga para saber, não tem glúten, a gente só faz sem glúten, é próprio para celíaco. Eu falei, então é essa mesmo, não tem risco nenhum, né? Então chegando lá, realmente era pizza totalmente sem glúten, muito gostosa também, enfim. Comemos nessa pizzaria no domingo. Na segunda-feira, enfim, fomos para Canela, também alguns restaurantes lá, que no cardápio já tem o símbolozinho lá sem glúten, então a gente conversa, fala, não, realmente não tem contaminação cruzada, e daí eu como um pouquinho. Peço sempre assim, claro que nada que possa conter glúten, né? Então normalmente é salada, carne, enfim, é mais ou menos isso que eu como aí durante as minhas viagens. Café da manhã do hotel, importante também, levei meu pãozinho. Então lá eu pegava frios, pegava queijo, presunto, né, alguma coisa nesse sentido. E ainda meu marido falou, Dani, não pega o da ponta, pega o do meio, porque daí alguém que pode ter pego com o talher, né, contaminado. Então são cuidados que a gente tem que ter. Mas assim, risco tem, claro que tem, mas eu tento minimizar o máximo possível. Então levei meu pãozinho, no café da manhã eu descia meu pãozinho, pegava no máximo uns frios, comia fruta, suco, café, né? É o que me satisfaz e eu consigo levar tranquilamente. Não é isso que atrapalha a minha viagem de forma alguma. Aí na segunda-feira à noite, então já voltaríamos na terça. Na segunda-feira eu falei, eu quero ir no Hard Rock. Vamos lá pra opção, pensamos em beber, né? Apesar de a gente não ter nem jantado ainda, fomos lá umas 6 horas da tarde. Meu marido, a gente podia aproveitar e jantar, mas aqui não vai ter opção pra você, né? Esquece. Nós dois já conhecemos na cabeça, falamos, esquece que não vai ter. Então ele pediu um lanche, e enquanto ele pedia, o garçom ouviu a gente conversando que eu não poderia comer. Ele falou, você tem restrição? Eu falei, tem. Ele falou, mas aqui a gente tem algumas opções. Aí ele foi até a cozinha e voltou pra mim com as opções que eles tinham. Substituiriam algumas coisas, né? Mas havia algumas saladas, algumas coisas que eu poderia comer. Carnes e saladas que eu poderia comer. Eu falei, então eu quero, né? Me garante, falou também sobre contaminação cruzada, enfim, eles tinham conhecimento do que estavam falando. Meu prato veio entregue pelo gerente, porque ele falou, olha, os outros atendentes, os garçons, podem vir com outros pratos ao mesmo tempo e pode haver contaminação no trajeto da cozinha até a mesa. Então, eu trago quando há problema de restrição. Enfim, comi a salada com a carne, muito boa, por sinal. Também não me senti mal, enfim. Volto a dizer, claro que tem risco. Dependendo do grau e dependendo da pessoa, nem esse risco ela opta por correr e é legítimo. Eu prefiro a diversão e estar ali, curtir o momento. Claro que com o máximo de segurança, eu não vou pedir um prato com glúten sem cuidado nenhum, mas eu prefiro correr o risco e aproveitar aí a viagem e tudo mais, né, a companhia e tudo, sem que isso seja um peso, sem que isso seja uma coisa, né, já porque querendo ou não a gente escolhe onde vai, às vezes meu marido queria e eu sei que ele gostaria de ir em outro lugar, mas claro que ele abre mão para tá comigo em função da restrição, né, e então isso já é chato, a gente sabe disso, mas é uma condição e não tem como a gente fugir, né? Então, quanto mais próximo do normal a gente puder ser, melhor. Então, comemos ali, nos divertimos, foi uma noite muito agradável, assim como a viagem toda. Acabou meu pão, porque eu comi todo ele, teve momentos aí durante o dia, eu falei, não, eu trouxe o pãozinho, tá aqui no carro, você pode comer ali tranquilo aqui. Chocolate, né, Gramado, chocolate.
Entrava na loja, tem glúten. Ah, o nosso chocolate tem glúten. Então a gente sai e vai para outra. Ah, não, esse aqui não tem glúten, mas pode ter contaminação. Ah, então vamos para outra. Enfim, até achamos uma que, não, esse aqui não tem glúten. Tem alguns que tem aí o cookie, alguma coisa assim, mas não tem problema de contaminação. Falei, então essa a gente comprou bastante, trouxe bastante chocolate. Então, assim, conseguimos aproveitar muito. Tem essas dicas de levar alguma coisa. Então, na minha bolsa sempre tem barrinha de cereal, tem um salgadinho, levei o pãozinho, enfim, né? Porque eu pensei, tem o café da manhã, enfim. Então, eu carrego, sim, comida comigo. E a pesquisa, então, pelo Google mesmo, de onde comer, em cada parada que a gente faz. Ah, tem lugar que não tem? Tem lugar que não tem. Então eu opto, às vezes, um lugar que vende só tapioca. Enfim, existem opções também, né? Apesar de eu estar levando, e se não encontrar nada, a gente se vira com o que tá levando e meu marido daí come, né? Normalmente em qualquer outro lugar eu faço companhia, sem problema nenhum. Então, eu acho que a gente não precisa restringir a vida. Para viajar a gente precisa planejar e ver onde tem... Para mim, não precisa, né? Por mais que eu precisasse levar comida para comer todos os dias, eu mesmo levar a minha própria, não me faria diferença nenhuma. Eu falo pro meu marido, eu como antes e vou com você, não tem problema. Né? O importante é a gente aproveitar a vida e não fazer com que a condição, a restrição alimentar seja o determinante para que a gente faça ou o impeditivo para fazer algumas coisas, né? Tomando os devidos cuidados, eu não vou entrar num lugar que tenha farinha. Eu fui numa vinícola, porque eu gosto de vinho lá, não tem risco de contaminação. Eu não iria numa casa de massa, por exemplo, onde fazem a massa, para eu me contaminar com a farinha, suspensão e tudo mais. Então, são pequenos cuidados que a gente precisa ter, mas que não impedem a diversão e que a gente tenha uma vida aí muito, muito tranquila, tá bom? Espero que tenha contribuído com vocês. Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, que você curta ou dê um like ou um dislike aí, né? O importante é você me dar a sua opinião. Isso é importante para que eu atinja mais pessoas e que a gente consiga ajudar mais pessoas e trazer mais informação. E coloquem aí o que vocês querem saber, que dúvida tem, o que é legal eu falar. Tem algumas sugestões já, alguns pedidos e eu vou trazendo para vocês aí semanalmente, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!